Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar por que investir nos Estados Unidos também faz muito sentido. Pode ser que você que esteja acompanhando aqui o canal já invista na Bolsa de Valores no Brasil, né? Como que está o seu desempenho aí no Ibovespa para 2022? Detalhe importante, né? Eu vou mostrar um gráfico aqui para você mostrando que o Ibovespa está até acima, pensando em valorização, do que o S&P 500, que seria o seu índice de referência lá nos Estados Unidos. Mas eu vou te mostrar por que agora é o momento ideal para investir também nos Estados Unidos. E o detalhe mais importante, tá? É o principal motivo que eu gosto muito. Segurança, é proteção. Um grande potencial de crescimento, mas muito mais seguro, menos volátil que aqui no Brasil. Vamos lá! Olha só, pessoal, que maluco, hein? Eu vou colocar um gráfico aqui na tela. Você diria que a Bolsa brasileira está rendendo melhor do que a Bolsa americana em 2022? Pois é isso que esse gráfico aqui mostra, né? A Bolsa de Valores brasileira é essa linha em azul e a linha laranja é a média das principais ações da Bolsa norte-americana. Então, se a gente pegar só o cenário de 2022, o Ibovespa valorizou mais que o S&P 500. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo aqui de hoje por que investir nos Estados Unidos é importante, vale muito a pena nesse momento. É o segundo vídeo da série que eu estou produzindo aqui da playlist que se chama Investindo em Dólar, tá? Tenho certeza que você vai sair daqui um investidor ou uma investidora global. E hoje eu quero falar com você sobre proteção, sobre segurança, tá? E nada melhor do que a gente pensar nos fundos imobiliários norte-americanos, né? Que seriam os REITs, uma espécie de investimento no mercado imobiliário. Talvez você já esteja acostumado a investir nos fundos imobiliários aqui no Brasil, só que a gente tem um mercado gigantesco, com excelentes opções alternativas, muitas vezes até mais rentáveis, tá, do que aqui no Brasil, quando a gente se abre para o mercado americano. E eu vou te mostrar 5 REITs que estão valorizando muito bem lá no mercado americano e precisamos falar sobre proteção e segurança. E eu já vou colocar o gráfico aí na tela que mostra aí duas alternativas de investimentos que renderam mais do que o S&P 500 e o Ibovespa, tá? O primeiro deles é um índice que se chama NAREIT, né, que seria um grande índice de comparação ali da grande média dos REITs, do mercado de REITs norte-americano. Então a gente pode ver essa linha preta que está aparecendo aí no gráfico, uma alta aí bem interessante aí nesses últimos meses, e o outro é um REIT, um dos maiores REITs que tem lá no mercado americano, que é o Prologis. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele. Nesse gráfico aqui, essa linha azul, que também está com uma rentabilidade positiva acima, então, do que o Ibovespa, que seria esse verdinho, e o vermelho, que seria o S&P 500, o índice das maiores ações da Bolsa. E sabe o que é mais interessante? É esse outro gráfico que eu vou colocar na tela, com um histórico de 12 meses para cá. Essa distância fica muito maior. A gente vê que aí dispara, né? Dá um resultado de valorização bem maior do que essas outras classes de ativos que a gente conversou hoje. E olha só, não é só valorização, também tem os dividendos que esses REITs, que esses fundos imobiliários norte-americanos também pagam. Lá é muito normal eles pagarem a cada 3 meses, mas inclusive tem alguns que pagam dividendos mensais e daqui a pouco eu te mostro aí esses 5 REITs que mais valorizaram que também pagam dividendos. Então é isso que eu quero que aconteça com o seu dinheiro agora, que ele também se valorize e tenha a proteção, a segurança do mercado imobiliário, né? Quando você investe em REITs, é como se você estivesse comprando um pouquinho de vários imóveis espalhados tanto nos Estados Unidos como no mundo inteiro, né? Por exemplo, o Prologis, que é um dos maiores fundos que tem lá nos Estados Unidos, fundos não, né? São REITs, né? Ações negociadas em bolsa, também tem imóveis no Brasil. Então o ponto aqui é segurança. A volatilidade é muito menor do que se você ficar apenas investido no mercado de ações brasileiro. E isso a gente fala, como eu te mostrei aqui no gráfico, a grande média dos REITs. Mas agora eu vou começar a falar especificamente de alguns REITs específicos aí que valorizaram bastante e trazem dividendos em dólar para a nossa conta. Olha só, o primeiro REIT que eu vou comentar aqui com vocês, já está na tela, é o Prologis, né? Que está sendo negociado ali a 173 dólares aproximadamente e com uma rentabilidade super interessante aí em um ano, mais de 58% apenas
com a valorização. Esse daqui é um dos maiores REITs que existem no mercado americano e ele está focado especificamente ali no mercado industrial, né? É como se fosse um fundo imobiliário de logística, mas ele é gigantesco, tanto que estima-se que 2,5% do PIB mundial passa por galpões ou centros de distribuição do Prologis. Inclusive, alguns galpões deles estão até no Brasil, né? E o maior inquilino desse REIT aqui é a Amazon, né? Lá nos Estados Unidos. Ele tem vários diferenciais positivos, né? Ele está em várias linhas do setor de logística industrial. Algum deles, o que seria a cereja do bolo, né? O principal, que é aquele last mile, né? Que está mais próximo do cliente, né? Onde a empresa entrega para o cliente. Então, ele tem mais ou menos 60% do mercado de logística, se a gente falar só dos REITs americanos. Então, com certeza, ele é o maior de todos nesse mercado de logística, né? Esse mercado industrial que está crescendo bastante, e é um dos REITs mais seguros que tem lá nos Estados Unidos e globalmente. Ele não paga um dividendo tão alto assim. Da última vez que eu tenho os números aqui, ele pagou 1,84% ao ano, né? Não é aquele dividendo tão alto, porque ele é muito seguro. Porém, por outro lado, é o que eu te mostrei. O potencial de valorização é muito grande, né? Então tem a segurança, mas tem uma valorização bastante alta, pelo menos um potencial grande. Mas pode ficar tranquilo também que se o seu foco é dividendos, existem outros REITs que pagam mais, inclusive desse mesmo setor, o setor industrial de logística. Existe um outro REIT que se chama STAG, que eu vou até colocar o gráfico aí na tela para vocês, sendo negociado aí aproximadamente $40, né? Uma valorização em um ano de 4,17%, tá? Esse é um REIT que não valorizou tanto assim, mas ele pagou um dividendo bem alto aí, na casa dos 3,6% naquele ano, lembrando que são dividendos em dólar. E aproveitando já para falar de outros REITs, eu vou colocar na tela agora aquele mesmo gráfico que eu mostrei agora há pouco e você vai ver um crescimento muito exponencial desse outro REIT que eu vou falar agora, que é essa linha vermelha mais escura, que é o Land, né? É um REIT que desempenhou super bem. Eu estou mostrando aqui aproximadamente em um ano mais de 160% de lucro, de valorização. Que REIT é esse? Do que a gente está falando? É um mercado um pouquinho diferente do que os fundos imobiliários aqui no Brasil. É um REIT apenas de fazendas. Olha só que interessante, né? Tem mais de 140 fazendas que esse REIT é dono. E aí, quando você compra esse REIT, né, esse fundo imobiliário americano, você fica um pouquinho dono dessas fazendas também. E é muito interessante esse REIT aqui, que é fazenda mesmo, é cultivo de alimentos, né? E ele se valorizou muito ao longo do último ano. Vou colocar aí na tela, ó, o Gladstone Land, um crescimento muito grande, e se a gente falar apenas dos dividendos, ele pagou 1,43%. Não foi tanto em dividendos, mas foi bastante em valorização, e pode ficar tranquilo aí que no último REIT que eu vou mostrar para vocês hoje, aqui o quinto, é um dividendo bem mais alto. Só que a gente tem que pensar sempre como investidor, gerar riqueza, né? Acumular patrimônio para viver de renda, seja na forma de valorização ou dos dividendos. É importante ter proteção, a diversificação em moeda forte é muito bom. E agora o REIT que teve o melhor desempenho no último ano é um REIT do setor residencial, tá? Vou colocar aí na tela para vocês, é o Preferred Apartments, que ele tem a sigla APTS, é assim que ele é negociado lá na Bolsa de Valores. Teve uma rentabilidade super alta, mais de 141,5% ao longo do último ano, sendo que ele pagou 2,81% de dividendos. Olha só que rentabilidade alta, tá? Esse é um REIT, então, do setor residencial, que na verdade ele acabou até passando por uma reestruturação, digamos assim, né? Lá o mercado americano, pelo menos dos fundos imobiliários ali, dos REITs, né? É muito mais comum ter residências. No Brasil, nem tanto, né? Talvez a gente comece a entrar também nesse mercado, mas lá é muito sólido. E esse REIT aqui, como exemplo, ele até tentou sair um pouco, ele comprou algumas coisas de offices, né, de escritórios, de varejo também, não deu muito certo, a cotação caiu muito e agora ele decidiu se desfazer um pouco dessas outras áreas e focar naquilo que ele sabe fazer melhor, que é a parte residencial, né, de multifamílias, etc. E aí ele voltou com tudo, por isso ele teve uma valorização tão grande. Agora, o quinto REIT, aquele que pagou mais dividendos. Talvez seja até curioso, um REIT, né, um fundo imobiliário ali de um setor completamente diferente do que a gente está acostumado. É um setor de entretenimento, digamos assim, teatros e afins. É o EPR Properties.
uma valorização apenas em 2022 de mais de 13%. E aqui o grande detalhe é que ele já pagou mais de 6% de dividendo no ano que passou, né? Então, um dividendo altíssimo, óbvio que está influenciado pela volta da economia, digamos assim, né? A volta dos eventos. É um REIT focado nessa parte de entretenimento, shows, espetáculos, então ele pagou super bem nesse ano que passou. Esses são 5 exemplos de REITs, né? E o foco aqui que eu quero que você tenha essa noção, que aprenda de uma vez por todas, é que diversificar lá nos Estados Unidos, investir em qualquer um desses exemplos que eu te dei hoje ou outros REITs, mercado imobiliário norte-americano, é muito seguro, é mais seguro do que ter o dinheiro só aqui no Brasil. E é muito fácil, né? Porque hoje em dia existe uma corretora especializada em brasileiros que permite que a gente faça nossos investimentos lá. É a Avenue, né? Elas são super parceiros aqui do canal, sou realmente fã do trabalho deles porque são pioneiros nessa parte de globalizar a nossa vida como investidor, né? Então, do sofá da sua casa e da cama do seu quarto, você consegue apenas com o seu celular investir no mercado imobiliário norte-americano ou em qualquer empresa lá. Faz muito sentido e eu vou deixar o link aqui na descrição porque através do meu link de parceria com eles, você ganha 50 corretagens gratuitas no plano Premium. Tá na hora de investir em dólar, sem sombra de dúvidas. Já te mostrei na playlist anterior que é muito rentável, tem um potencial grande de valorização. Hoje falei muito da proteção. Vou fazer mais alguns vídeos mostrando porque agora sim é a hora de investir em dólar. Não perca mais tempo, então abre lá sua conta na Avenue, já começa a entender um pouquinho melhor como funciona, manda o seu dinheiro para lá, transforma o real em dólar e comece a ganhar dividendos em dólar também. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.